Então quer dizer que você está adiando a sua inscrição no curso técnico de enfermagem porque você está com medo das matérias que você vai estudar, principalmente por causa de matemática? Gente, e se eu te contar que a matemática que a gente vê no curso técnico de enfermagem é basicamente resumida em regra de 3. Exatamente, nada mais do que isso. Bom, hoje eu vou trazer para vocês as matérias que eu tive no meu primeiro módulo. Para quem não sabe, eu ainda estou terminando o meu primeiro módulo, eu estou agora na matéria de anatomia. E eu vou dizer para vocês um pouco sobre cada uma das matérias que eu peguei até aqui. Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Thay Nogueira, estudante do curso técnico de enfermagem, e eu vou trazer para vocês hoje o meu primeiro módulo de curso. Nele eu vou dizer quais foram as matérias que eu dei até aqui e falar um pouquinho sobre cada uma delas. E antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa aí nos comentários se você já fez a sua inscrição ou então se você vai sair desse vídeo e vai fazer a sua inscrição no curso técnico de enfermagem. A primeira matéria que eu peguei foi História da Enfermagem, Ética e Legislação. E nessa matéria a gente vai conhecer a história de Florence Nightingale, que foi a pioneira da enfermagem, foi ela quem deu vida para a enfermagem. Inclusive, a gente hoje comemora o Dia do Enfermeiro, dia 12 de maio, por causa do nascimento de Florence Nightingale, né? Então, em homenagem a ela, hoje o Dia da Enfermagem é o dia 12 de maio. E aí, na história de Florence, a gente vê que ela era uma mulher que ela não se conformava com os padrões de vida que a sociedade adquiriu para as mulheres daquela época, que as mulheres tinham que se casar, ter filhos e cuidar da casa, enquanto que o marido trabalhava para colocar comida dentro de casa. Florence não concordava com isso. E ela gostava muito de cuidar das pessoas, então ela resolveu sair de casa e seguir a sua vida como enfermeira, né? Que naquela época não tinha esse nome de enfermagem, não tinha o nome enfermeira. E aí ela foi para a Guerra da Crimeia. Lá na Guerra da Crimeia, ela dedicou a sua vida a cuidar dos soldados feridos. E vocês vão ouvir muito, inclusive, no curso de enfermagem, sobre Florence estar com a lamparina nos corredores à noite para verificar se os feridos estavam bem, se eles precisavam de algum cuidado, né? Ela fazia essa ronda noturna. E por causa da ronda noturna de Florence, o índice de mortalidade caiu bastante. Bom, voltado para a parte de ética, a gente vai ver bastante sobre como lidar com as diferenças de cada paciente, de cada cliente, né? A gente vai aprender a conviver com suas crenças, costumes, não é porque eu acredito em uma coisa que meu paciente não pode ir de encontro, pensar diferente de mim. A gente vai aprender a lidar, se posicionar nessa situação. Bom, e em legislação, a gente vai aprender sobre os direitos e deveres, tanto do paciente quanto do profissional. A gente vai falar bastante sobre as leis que regem o Corém, né? Vamos falar também sobre um assunto que causa bastante polêmica, que é o aborto, a eutanásia, entre vários outros assuntos que vão reger ali as leis que a gente tem hoje, né? A segunda matéria que eu peguei foi microbiologia e parasitologia. Nessa matéria, na parte de microbiologia, vamos estudar os micro-organismos, que são os vírus, bactérias, fungos e protozoários. Eles podem ser tanto benéficos quanto maléficos. E aí, a gente estudando eles, a gente vai aprender onde eles são encontrados, como que a gente pode estar evitando o contágio. Já na parte de parasitologia, vamos estar estudando sobre os parasitas. Esses, por sua vez, eles dependem de outros seres vivos para sobreviver e eles são responsáveis por uma variedade de doenças, como, por exemplo, a doença de Chagas, que é transmitida através da fezes do barbeiro. A terceira matéria é a psicologia aplicada à enfermagem. Nessa matéria, a gente vai aprender o que é a psicologia, vamos entender a diferença entre o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista, que apesar do nome ser bem parecido, tem diferença nessas três profissões. Basicamente, resumindo, o psicólogo ele vai te ouvir
para ver se você tem algum distúrbio ou se você está sofrendo com alguma depressão, ansiedade, ou se você tem algum problema mais grave. O psiquiatra, ele faz prescrição de medicamentos, ele vai, se você precisar de alguma droga, de algum medicamento, ele vai fazer a receita, ou ver também se tem a necessidade de você fazer alguma cirurgia. E o psicanalista, como o próprio nome já diz, ele vai avaliar o comportamento, ele vai analisar o comportamento. Ainda nessa matéria, vamos aprender também sobre os 3 principais sistemas que regem o comportamento humano, que é o id, o ego e o superego. O id, ele consiste nos impulsos biológicos. O ego, ele é o mediador entre as necessidades do id e as exigências do superego. Já o superego, ele vai julgar se aquela ação é correta ou não, se é o momento apropriado ou não. Bom, terminando a matéria de psicologia, vamos passar para a 4ª matéria, que é a epidemiologia e processos patológicos. A epidemiologia, ela é responsável pelos números, então nela a gente vai estudar as ocorrências, a distribuição e os determinantes da doença na população humana. Já processos patológicos, a gente vai estudar o processo que o nosso corpo sofre quando a gente é acometido com alguma patologia. Para quem não sabe, patologia é o mesmo que doença. Então, quando o nosso corpo é acometido por uma doença, um câncer, por exemplo, ele vai sofrer algumas alterações no nosso organismo. E é esse processo, essa alteração que a gente vai estar estudando nessa matéria. Bom, a 5ª matéria que eu peguei no primeiro módulo foi nutrição e dietética. E por falar nisso, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre nutrição hospitalar e explico a diferença entre dieta enteral e dieta parenteral. E nessa disciplina, a gente vai estar estudando sobre os nutrientes e a dieta apropriada para cada indivíduo de acordo com a fase da sua vida. Como, por exemplo, desde recém-nascido até a idade idosa, e aí passando também pela gestação, lactante, entre outros, né? Então, cada momento da vida do paciente, a gente vai estar estudando a dieta apropriada para cada um. A 6ª matéria que a gente vai estar estudando é noções de farmacologia. Aqui, vamos estudar os medicamentos, as suas formas de apresentação, as suas classificações, também as vias de administração dos medicamentos. E aqui a gente encontra também o mais temido cálculo de medicamentos, cálculo para a administração de medicamentos, que, para ser bem realista, alguns professores já comentaram em sala de aula que a gente, quando está exercendo a profissão, a gente nem utiliza esse cálculo, a gente já encontra tudo pronto. Mas é muito solicitado em concurso público, tem questões que solicitam os cálculos, então é bom a gente saber por conta disso. Eu vou estar deixando aqui na tela exemplos desse cálculo para que vocês estejam se familiarizando com ele. Mas, resumindo, como eu disse no início do vídeo, esse cálculo se trata somente de regra de 3. Bom, a gente só realiza esse cálculo, na verdade, para encontrar o volume da prescrição médica e também o tempo correto para o gotejamento desse medicamento. E a 7ª e última matéria deste módulo é anatomia e fisiologia. Em anatomia, a gente estuda a estrutura do corpo humano e fisiologia, vamos estudar a função de cada órgão. Então, a gente acaba estudando o sistema nervoso central, o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema tegumentar, enfim, todos os sistemas do corpo humano. Inclusive, eu estou nessa disciplina de anatomia. Espero aprender muito sobre todos os sistemas para vir trazer novidade para vocês. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixa seu like. Coloca aqui nos comentários se o conteúdo foi bom, se vocês querem algum assunto em específico. Compartilha com o colega de vocês que está pensando em fazer o curso técnico de enfermagem ou que já iniciou, porque eu pretendo trazer muito conteúdo que vai ajudar vocês. E, mais uma vez, obrigada por assistir, obrigado por chegar até aqui e se inscreve se você ainda não é inscrito. Até a próxima!